Olá, pessoal do Farol Brasil. Meu nome é Eribaldo Maia e a gente vai responder uma pergunta muito massa. Será que o camarada Felipe Leão está certo em dizer que o capitalismo molda o nosso gosto e que a gente tem uma liberdade muito restrita de escolher o que a gente gosta e o que a gente não gosta no cinema? Vou expandir eu nas outras artes, no futebol, na culinária, na moda, no que danado seja. Para isso vai começar mais um Dialética do Pop aqui no Farol Brasil. Mas antes disso, não se esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Também participa do clube de membros, que é fundamental para a gente continuar mantendo e aumentando esse portal de notícias fundamental que é o Farol Brasil. Simbora pro vídeo. Então, pessoal, no trabalho que o camarada Felipe Leão tem feito no canal dele e também no seu podcast, ele sempre comenta, vez ou outra, na verdade, algumas vezes ele comenta, né? É um tema que volta e meia tangencia a produção dele enquanto criador de conteúdo, de que ele vai sempre realçando que o capitalismo molda o nosso gosto, as nossas preferências artísticas, estéticas, ou seja, musicais, cinematográficas, e eu vou expandir, né, até mesmo as nossas preferências futebolísticas, culinárias, de moda, de gosto musical, enfim, de muita coisa. Tudo isso é moldado, aquilo que aparece para a gente, muitas vezes de uma forma intuitiva, como puramente individual, ligado às nossas escolhas, à nossa autonomia de escolha, na verdade não é tão autônoma assim. A gente tem uma série de determinantes sociais, coletivos, culturais, políticos, econômicos, de poder, que vão determinando aquilo que a gente pode escolher como bom, bonito, legal, massa, que é consumível ou não, e que vai fazendo parte do nosso universo simbólico e que é valorado enquanto tudo isso, como belo, como legal, como feio, como ruim, como bom, como excelente, como um filme ideal, como um filme feio, e esse tipo de coisa que faz parte do universo das nossas escolhas individuais. Ou seja, porque a gente acha que o gosto da gente é puramente individual se eles seguem padrões coletivos. O fato é que o capitalismo, seja na sua fase industrial, seja agora nesse seu momento pós-moderno, alguns vão chamar líquidos, como outros vão dizer, realismo capitalista, financeirizado, o que é que seja, ele não produz somente mercadorias no sentido de esse fone, dessa caneta, daquilo que você compra no mercado e esse tipo de coisa, mas ele também produz, ou seja, o capitalismo é um modo de produção que, além de produzir essas mercadorias ligadas diretamente à nossa necessidade de produção e reprodução da nossa vida cotidiana, ele também liga-se a outros aspectos da nossa reprodução enquanto existência humana que não são tão imediatas assim. Por exemplo, o nosso universo simbólico, valorativo, cultural, que vai produzindo, por exemplo, um conjunto de circuitos desejantes que aparecem para a gente e que são experienciados pela gente como livres escolhas. O ponto é que a ideia de que nós somos totalmente autônomos e que as nossas preferências são resultados de uma livre escolha, seja a preferência de eu torcer pelo esporte, ou do outro fulaninho torcer pelo Flamengo, pelo Palmeiras, pelo São Paulo, pelo Bahia, pelo Vitória, elas não são puramente individuais. Elas são resultados de um conjunto de determinações que são anteriores à nossa possibilidade de escolher. E, portanto, as nossas preferências, elas são sobredeterminadas por um conjunto de relações sociais que muitas vezes são invisibilizadas e que essa invisibilização ela é fundamental, ou seja, ela é uma ilusão necessária à ideia de liberdade irrestrita de escolher e dos gostos como fruto dessa liberdade puramente individual, é uma ilusão necessária ao sistema, para que a gente compreenda essas determinações que muitas vezes refletem uma sociedade opressiva, exploratória e violenta, como é a sociedade do capital, como liberdade e não como opressão. Para responder se o camarada Felipe Leão está certo ou não, e na verdade eu já estou adiantando aqui que ele está certo, mas eu vou tentar responder por que ele está certo e por que é a minha resposta de por que ele está certo, obviamente. Teria que acompanhar o trabalho dele, vão lá acompanhar, de ver como ele responde a essa mesma resposta, a essa mesma pergunta,
de como a gente vai produzindo essa rede desejante, esse circuito de preferências que produzem essa ilusão de que nós somos livres para escolher uma coisa ou outra, apesar que não somos livres. O capitalismo, sim, molda esse conjunto de determinações que vão aparecendo para a gente. Para responder isso, eu queria começar trazendo para vocês uma ideia que é a ideia de reconhecimento, chamada teoria do reconhecimento, que está lá em Hegel, vai estar passando por Marx de certa forma, vai chegar na teoria crítica com Honneth e vai ser problematizada por outros e outras autoras como Judith Butler. A ideia do reconhecimento parte da noção de que o eu ele só existe através do outro. Ou seja, o eu enquanto sujeito, essa forma que se produz enquanto sujeito e que ao eu me olhar enquanto um eu produz a partir desse olhar uma visão singularizada do mundo, ou seja, uma narrativa singularizada do mundo, um olhar singularizado do mundo, não significa que esse olhar, essa narrativa e essa forma de ser eu singular, ela não está desprendida, porque para ela existir, ela precisa partir de um conjunto de noções e de determinações que estão dadas pelo outro. Por exemplo, a nossa família, um elemento muito importante e fundamental nesse processo, ela vai nos ensinar que usar uma roupa X é bonita, outra roupa é feia, que fazer um determinado tipo de comportamento é bonito e que outro é feio. Vai nos empurrar desde criança, e muitas vezes isso é literal, um certo tipo de comida e outro não. E que essa comida tem que ser comida de um tal jeito e de outro não. Comer de tal jeito é bem educado e outro não. A gente vai ser ensinado a ver certos tipos de desenho, moldando a gente a gostar um determinado tipo de coisa e outras a gente nem conheceu, nem gostar, porque a gente não está nem habituado àquele tipo de construção narrativa, estético, etc. Portanto, a família é um espaço onde esse outro aparece para a gente de maneira muito cedo, muito elementar da constituição dessa subjetividade e desse sujeito. E, portanto, a ideia central é de que esse eu, esse elemento singular, esse elemento, entre aspas, individual, ele é formado, inclusive o nosso gosto, por relações de reconhecimento mútuos, ou seja, o status social, vinculados a alguns costumes específicos, condições culturais que valorizam certas expressões como belas e outras não, certas expressões como mais valoradas artisticamente e outras não, certos ritmos, gêneros, festas, músicas, filmes como melhores e outros não. E isso influencia de maneira determinante o nosso gosto. Então, a sociedade capitalista ela oferece, de certa forma, o reconhecimento a partir do consumo. Se o reconhecimento na sociedade capitalista, a gramática que possibilita a gente partir para construir esse eu, e o termo gramática ele é interessante, porque quando a gente vai escrever uma frase, a gente pode escrever qualquer frase. Eu posso escrever qualquer coisa. Eu sou livre para escolher as palavras, formar uma frase. Mas essa liberdade tem um limite, ela é determinada pela gramática. Ou seja, eu vou escrever de um jeito que respeite um determinado conjunto de normas, para que essa frase faça sentido e possa ser reconhecida pelo outro. Do mesmo jeito, para que o eu tenha existência enquanto eu individual, enquanto eu singular, eu preciso ou escrever ou produzir de uma forma em que o outro reconheça o eu, como um sujeito, como um indivíduo. E no capitalismo, essa gramática, ela obedece, essa gramática de reconhecimento, ela obedece uma certa relação que é mediada pela noção de consumo. Então, quando você vai comprar um celular, você não quer comprar qualquer celular. O seu desejo de consumo ao comprar um celular é comprar um iPhone. Mesmo que hajam outras marcas, outros modelos que sejam tão bons, duráveis e que deem o mesmo retorno que o iPhone, isso não importa. O iPhone ele tem um conjunto que é valorado socialmente como melhor, como um celular mais completo, como um produto melhor, e que não só isso, ele associa a sua marca à ideia de que você é uma pessoa de mais sucesso, que tem melhor condições financeiras e, portanto, tem mais visibilidade e respaldo social que outras pessoas que não necessariamente vão ter um iPhone. E, portanto, o iPhone ele produz uma certa gramática de reconhecimento que vai fazer com que o outro olhe para você e reconheça você
signos de sucesso, de poder financeiro, de poder social, que outras marcas de celulares não necessariamente vão produzir. E, portanto, há um problema, tanto para Honneth quanto para Hegel, nessa construção da ideia de reconhecimento, de que o mercado, portanto, ele vai definir os limites do que são gostos legítimos e do que são gostos não legítimos. Por exemplo, você não vai escolher simplesmente sair na rua andando vestido de cavaleiro medieval, a não ser que você esteja num carnaval ou numa festa fantasia. Você não vai para o seu trabalho vestido de cavaleiro medieval, porque ninguém vai, todo mundo vai estranhar, todo mundo vai achar que você está maluco, que você perdeu o juízo, ou coisa do tipo, ou que você é infantil. Por quê? Porque a nossa sociedade vai valorizar, a partir da escolha estética, elementos do que você pode ser reconhecido como um sujeito são e do que você vai ser reconhecido como louco. Ou seja, mesmo o normal e o patológico partilham uma certa gramática, da qual o seu gosto vai ser influenciado por essa mesma gramática do normal e do patológico, do bonito e do feio, do bom e do ruim, e etc. No cinema não vai ser diferente. Você gostar, sei lá, de um filme iraniano, você vai ser visto muitas vezes como um hipster que só dá 5 estrelas no Letterboxd, porque você só vai dar 5 estrelas para um filme que ninguém entende e que você vai depois ter que ver um vídeo do camarada Felipe Leão para saber se realmente você entendeu e pode gostar daquele filme. E se você não pode gostar daquele filme, você não vai gostar. Então, você vai ter que perceber que o mercado vai produzindo tendências culturais, estéticas, de moda, de determinações, inclusive de patológicas e de normal, que faz com que a gente escolha seguir certos caminhos e outros não. Ainda que essa escolha não seja uma determinação imperativa. Ou seja, você vai escolher um gosto X e não um gosto Y. Se fosse assim, não haveria a multiplicidade de gostos, de formas estéticas, de apreciações de moda, de apreciações arquitetônicas, de apreciações musicais, cinematográficas, como há. Mas dentro desse universo, esse universo ele é delimitado para que haja nichos de mercado que são sobredeterminados por esses padrões mercadológicos que, em última instância, refletem padrões culturais, que esses padrões culturais são determinados por certa forma de circulação da própria indústria cultural e do capitalismo e das condições de mercado da nossa sociedade. Butler, portanto, vai problematizar ainda mais essas colocações de Hegel e de Honneth. Butler vai dizer que as normas sociais não só reconhecem o que é válido como bonito, como legal, como consumível, como importante e assim por diante, mas ela vai produzir um certo grupo daquilo que é excluído. Portanto, as normas que determinam aquilo que pode ser escolhido como bom e que você pode ser visto como bom e que você pode ser consumido como bom, como legal, como massa, como descolado, ou mesmo no universo do outsider, do hipster, do cult, enfim, e todo esse tipo de coisa, ela vai produzir uma gestão do excluído também, daquilo que não pode ser nem cogitado como escolha. Portanto, toda norma que produz aquilo que deve ser reconhecido como algo bom ou mesmo algo outsider, fora do padrão de escolha, ela vai produzir necessariamente um conjunto de gostos excluídos, um conjunto de gostos marginalizados. E é daí que surgem, por exemplo, as culturas queer, a cultura periférica, a cultura do picho, a cultura de uma série de expressões culturais que Honneth, por sua vez, vai chamar de contraculturas do reconhecimento. Um exemplo histórico desse processo está, por exemplo, no movimento Black Power, que tem, por exemplo, nos Panteras Negras e nas lutas por direitos civis dos Estados Unidos, a expressão Black's Beautiful como um elemento que é consoante de todo esse movimento. Ou seja, não se tratava somente por parte dos Panteras Negras de uma luta contra o sistema capitalista, uma luta pelo direito de autodefesa dos negros, da comunidade negra nos Estados Unidos, mas também de afirmar que esse negro, que é visto como feio, como marginal, como excluído, como menos humano do que os outros humanos, tivesse o direito de se afirmar enquanto bonito, enquanto uma cultura valorada, importante, legal, bonita, enfim, e que é boa de ser consumida e que faz coisas incríveis, como de fato fez, e é a partir dessa luta, dessa condição de tensão entre aquilo que é reconhecido e aquilo que é excluído e marginalizado,
que Ronald vai chamar, por exemplo, de luta por reconhecimento. Essa questão da luta do reconhecimento está entrelaçada com a luta contra o capital em alguns momentos, outros momentos mais apartadas, mas ela está sempre presente também dentro do universo das lutas, dentro do universo simbólico das lutas. A liberdade individual, portanto, liberal, ela ignora que o sujeito é justamente constituído por essa série de relações econômicas, políticas, que têm uma forte estrutura hierárquica de poder que sobredetermina o gosto e a liberdade individual dos indivíduos. E, portanto, a liberdade individual ela aparece para a gente na sua forma de uma liberdade negativa, ou seja, de eu posso escolher tudo, porque tudo que eu escolho, por exemplo, o time do meu coração, por que eu escolho? É porque eu amo, nasci com sangue vermelho e preto, do esporte, esse tipo de coisa. Na verdade, não. Eu escolhi o esporte porque eu não tive muitas opções, na verdade, inclusive. Então, é sobredeterminado. E o fato de eu escolher, por exemplo, durante muito tempo, o filme de ação ser o grande paradigma de filme, para mim, durante muito tempo foi esse grande paradigma, e até hoje é um filme de ação, tá, gente? Não estou renegando essas minhas origens, não. Mas o fato desse paradigma ser o grande paradigma, justamente nos anos 90, onde os filmes de ação estavam bombando, início dos anos 90, não significa que esse meu gosto é inválido. Significa apenas que esse meu gosto ele é determinado por uma cultura que sempre consumiu demais, uma indústria cultural que é muito pesada e muito colonizadora no sentido de ela se impor no mundo inteiro, especialmente no Brasil, que é um país que tem suas portas escancaradas para a cultura estadunidense. E, portanto, os filmes de ação vêm nessa levada. De tal forma que a ideia de liberdade individual, vai dizer Honneth, ela é uma patologia da liberdade. Ela faz com que a gente experimente a liberdade de uma forma equivocada, de uma forma parcial. A liberdade completa, por assim dizer, em si, para si, efetiva, ela não é uma liberdade individual pura. Ela é uma liberdade social. Você precisa conciliar a sua liberdade com o fato de você ser determinado por condições sociais que produzem a possibilidade de você escolher, ainda que essa possibilidade de você escolher seja determinada socialmente. O problema é que, nessa sociedade do capital, essa determinação ela é um reflexo de uma sociedade exploratória, dominadora e opressiva, que é a sociedade do capital. E o ponto de como funciona essa determinação e essa falsa liberdade de escolher dentro da sociedade capitalista se dá num exemplo que eu vou ter que colocar para vocês meio esdrúxulo, porém bastante real. Na sociedade capitalista, você pode escolher até entre 50 marcas de tênis ou entre 50 filmes diferentes, mas você não pode não escolher nada e não consumir numa sociedade centrada no mercado. Para que a sociedade centrada no mercado continue existindo, você tem que consumir algo o tempo inteiro. Você tem que estar dentro do processo de consumo constantemente. Não à toa, o paradigma de desejo, a concepção mais hegemônica de desejo na sociedade capitalista vem de uma noção lá da Grécia Antiga, do banquete de Platão, de que desejo é essa eterna incompletude, essa eterna noção de que quando nós desejamos, nós percebemos que nós não queríamos exatamente aquilo e nós vamos querer ainda mais e vai ficar nesse eterno ciclo de querer, querer, querer e, portanto, na sociedade capitalista, esse ciclo é colocado na roda do consumir, 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 consumir eternamente. A própria produção capitalista, para poder atender a essa concepção de desejo e alimentar essa noção de insatisfação, entra naquilo que a gente chama de obsolescência programada, moda rápida, tipos de filme que são feitos para ser um fast food praticamente, que entra no que a gente vai falar daqui a pouco da indústria cultural. Mas a ideia é que a liberdade individual ela é funcional a esse sistema. Funcional enquanto, entre aspas, ideologia, enquanto algo feito para reforçar essa ideia de que acredito que eu escolho livremente, mas essa livre escolha mascara justamente uma determinação última de que eu sou obrigado a consumir o tempo inteiro dentro dessa sociedade. Afinal de contas, não consumir não só lhe coloca na condição de sub-humano, mas lhe coloca na posição de excluído enquanto humano dessa sociedade, que são coisas diferentes ainda que parecidas.
Por exemplo, a pessoa se jogar em qualquer tipo de trabalho, aceitar qualquer tipo de exploração, afinal de contas, ela não pode ficar sem produzir em termos laborais, mas sem consumir em termos de adquirir as coisas que precisa e as coisas que deseja para se inserir na sociedade cada vez mais. Não à toa, na medida que a gente ganha mais um pouquinho, a gente vai consumindo mais para tentar não só agradar os nossos desejos, mas se colocar socialmente dentro de um novo patamar social, e isso faz com que isso apareça como liberdade de escolher, porque eu tenho 50 tipos de sapato para escolher, 300 mil produções cinematográficas para consumir, 500 mil produções dessas cinematográficas hollywoodianas, de streaming, dos grandes estúdios hollywoodianos, etc. E a gente muitas vezes esquece de olhar para outros mercados, outras coisas, outros formatos, outros estilos de produção, outras formas, inclusive a forma do não consumismo, do consumo não rápido, não imediatizado, que é o consumo do mercado. O ponto é que quando isso se abate sobre a cultura, o que a gente percebe é que a própria cultura, ela, ao ser colocada na condição de mercadoria, como é no capitalismo, a música, a arte, o cinema, o entretenimento vão seguindo formas e fórmulas não para agradar um gosto estético, mas para agradar o gosto do capital e, portanto, maximizar lucros e produzir hits, produzir filmes repetitivos que vão seguir a mesma fórmula que é sucesso de bilheteria e que quanto mais se impõe, mais molda aquilo que a gente quer consumir, aquilo que a gente entende como bom, como legal. E, portanto, essa liberdade de escolha, ela é, na verdade, uma armadilha, porque ela esconde justamente a ausência de escolha e que você não pode escolher nada para além do que está dado pelo próprio mercado. Você pode escolher entre Netflix, HBO, Disney Plus, Apple TV, mas você não pode escolher nada que está além disso, porque não há muito além disso. Todo esse horizonte fora é um horizonte muito difícil de consumir, muito difícil de acessar, e, portanto, a lógica comercial, ela domina tudo. E o pior, há muitas ideias, há muitos produtores que sequer têm a condição de chegar ao público, porque as suas produções sequer são capazes de entrar nesse circuito do mercado e que poderiam muito bem ser muito benquistas, poderiam muito bem produzir certos gostos, mas não vão produzir porque eles estão longe de agradarem aquele elemento central do mercado, que é algo que é produzido tem que ser produzido para ser consumido. Então, por que de fato a liberdade liberal é um problema? O fato é que ela ignora determinações sociais. As nossas escolhas são moldadas por uma série de questões que são econômicas, políticas, culturais, mas também de classe, raça, gênero, sexualidade, acesso a recursos, produção daquilo que a gente chama de capital cultural, gourmetização. Você vê, por exemplo, a gourmetização para você produzir novos nichos de mercado e todo esse tipo de coisa. E, portanto, ela vai naturalizando hierarquias sociais, possibilidades de exploração, possibilidades de violência, ocultamento de uma certa forma de colonização subjetiva de gostos estéticos, de concepções de cultura. Não à toa que, por exemplo, a visão que o mundo tem de certos povos são negativas porque a indústria cultural estadunidense produz essa visão negativa sobre outros povos, sobre outros países, sobre outras culturas, inferiorizando, colocando como bárbaros, como violentos e esse tipo de coisa, e que está lá justamente no eixo daquilo que a gente vai consumindo enquanto algo bom da produção estética. Isso também enfraquece muito a resistência coletiva. Afinal de contas, a ideologia do indivíduo como sujeito puro e 100% autônomo impede que lutas sistêmicas por mudança sejam tocadas de maneira mais ampla. Afinal de contas, a ideia de que só eu sozinho, por mim mesmo, e não há conexão com o mundo, e que meu gosto, meus sucessos, meus fracassos, minha forma de ver o mundo, minha concepção de ver o mundo, ela é individual, impossibilita que eu perceba como o sistema atua sobre mim, produzindo uma homogeneização dos seres humanos, uma padronização do gosto, uma padronização estética, uma padronização, inclusive, econômica, política, fazendo com que a gente ache que o único horizonte de mundo é o horizonte do capital, reduzindo, portanto, a ideia do ambientalismo a uma ideia de consumo verde individual, por exemplo. E aí a gente faz da pauta uma mercadoria. É bom que o meio ambiente seja cuidado e, portanto, o capital copita essa pauta, produzindo um nicho de mercado que é o consumismo verde.
e, portanto, você paga um pouco mais caro num café, como vai dizer Zizek, você paga um pouco mais caro num café, mas esse café doa não sei quanto da parte daquele valor que é mais caro a uma ONG, a uma instituição que vai cuidar do meio ambiente num país da África, num país da América do Sul, num país da Ásia e assim por diante. E, portanto, eu posso consumir com a cabeça tranquila, porque o meu consumismo ele não é mais feroz e agressor do mundo, que produzia um certo senso de culpa numa certa parcela intelectualizada da população e que agora está resolvido como? Do ponto de vista puramente individual. Essa fragilização, portanto, ela é fundamental também para a manutenção disso que a gente chama dessa sociedade capitalista e dessa concepção patológica de liberdade individual. Os exemplos contemporâneos são muitos, né? Então você vê, por exemplo, como o algoritmo dita aquilo que você vê e que reforça certos padrões de desejos, de gosto, limitando a sua liberdade a um mero engajamento que reproduz muito mais um eco daquilo que você espera fazer como mera liberdade de escolha e não como, de fato, um lidar com a alteridade que nos proporcionaria um universo muito mais amplo de escolhas, de condições de lidar com o outro, com outros universos, com outras linguagens, com outras possibilidades artísticas, estéticas, políticas, teóricas, culturais, que você veria. Você se limita a uma certa bolha, e essa bolha vai se tornando cada vez menor, menor, menor e menor, e isso vai produzindo um certo conjunto de relações que, bem, a gente vê como isso vai se tornando problemático no mundo contemporâneo. O mercado de trabalho flexível também é uma expressão dessa ultra individualização que tem na liberdade de escolha algo elementar. Ou seja, a ideia do empreendedorismo parte justamente do eixo central de que a responsabilidade de você lidar com a sua própria vida é uma possibilidade individual. Não cabe mais ao Estado, à coletividade, à sociedade produzir uma vida boa para as pessoas como um todo. Cabe a você produzir uma vida boa para você mesmo. E caso você não consiga, a precariedade e até a exclusão social absoluta é uma culpa sua. E, portanto, a cultura do self-made man, né, daquele sujeito que faz você mesmo, da qual você é o responsável pela sua própria existência, narra que você é o que você consome e, portanto, há uma culpabilização do pobre por não escolher ser rico. Afinal de contas, se você é o que você consome e o que você escolhe, se você é pobre e fracassado, portanto, sem sucesso, você escolheu não ser rico. Isso aparece, por exemplo, no discurso coach e assim por diante. É claro que isso também aparece na cultura de montão. O nosso gosto ele é determinado e todo esse conjunto ideológico aparece desde filmes como Rock Balboa até La La Land, vai estar todo esse conjunto ideológico da ideia da liberdade individual, da liberdade da escolha, da liberdade de como o sujeito que faz por si mesmo como eixo central. A conclusão é que, para além da liberdade individual, dessa liberdade liberal, o nosso gosto é social, ele é comum. E isso não significa anular a possibilidade da agência, ou seja, da minha possibilidade de agir por mim mesmo. Mas essa agência, ela não é pura. Ela não se dá no nível abstrato, ela se dá no campo social. E, portanto, ela é determinada por esse campo. E, portanto, a liberdade, ela longe de ser individual, ela só vai ser realizada enquanto liberdade do indivíduo como sujeito se ela se compreender enquanto liberdade social, enquanto liberdade que é partilhada pelo universo comum. Isso exige não só uma consciência crítica em relação a meu estar no mundo, mas exige uma sociedade diferente da sociedade do capital, que ela necessariamente produz tanto uma patologia da liberdade, como uma sociedade que demanda esse elemento opressivo, exploratório e dominador que a noção de liberdade individual pura oculta para continuar existindo. As alternativas, portanto, é a gente tentar mudar essa própria sociedade. E é exatamente o que o horizonte revolucionário visa produzir para a gente. A ideia de produzir uma sociedade
comunista, onde o elemento comum seja destacado não para esmagar o indivíduo, mas para fazer esse sujeito social, mas também singular, particular, florescer, é o que vai possibilitar que a gente consiga, quem sabe, sair e curar a sociedade dessa liberdade patológica, que é a liberdade liberal, que é a liberdade puramente individual. Contra essa liberdade puramente individual, que nós consigamos construir uma liberdade comum, comunitária, comunista, para que aí sim os nossos gostos, ainda que continuem determinados por essa outra sociedade, sejam muito mais ricos, complexos, livres e com muito maior possibilidade de agência do que na sociedade capitalista. Isso, valeu, tchau, tchau e até a próxima.